Conta um Conto apresenta, da série Novos Autores, de Anderson Padilha, A Sombra. Narração, Marcelo Fávaro. Se a xícara de café treme feito um liquidificador em minha mão, não é porque tenho mal de Parkinson nem nada do tipo. Se eu estou acordado às 2:30 da madrugada e se não durmo há quase uma semana, não é porque tenho insônia ou algo semelhante. E se todas as lâmpadas do meu pequeno loft estão acesas, não é de forma alguma porque eu tenho fobia ao escuro. Não exatamente. Meu medo é de outra coisa. O meu medo é de uma coisa hórrida que me persegue durante as 24 horas do dia. A sombra. Por que então eu não apago as luzes? Afinal, a sombra precisa de luz para existir, não precisa? Acontece que não se trata de uma sombra comum. Pelo menos não daquelas que morrem na ausência da luz, permitindo que tenhamos bons sonhos enquanto abraçamos nossos travesseiros quentes e macios. Ao contrário, esta provavelmente é a mesma que tapa nossas bocas quando temos vontade de gritar e sair correndo em meio a pesadelos insanos. É provável que agora você esteja se questionando se não está gastando seu precioso tempo com os devaneios de um louco. Bom, eu não posso garantir que sou normal, nem que este mundo é normal. Não depois das coisas que vi e que presenciei. O que posso fazer é contar essa história, enquanto meus dedos trêmulos alternam entre a xícara de café e as teclas desse velho notebook que há tanto tempo me acompanha. E para tal, é necessário que você saiba de algumas coisas primeiro. A começar pelo meu nome. Chamo-me David Carlucci, Dr. Carlucci no meio acadêmico. Apenas Dave para os amigos. E simplesmente o maluco para os meus odiosos vizinhos, que não apostariam R$1 na minha sanidade mental. Você pode me chamar de maneira como preferir. Contudo, eu espero de verdade que não opte pela última opção. Quanto ao relato das coisas que se sucedem, tentarei ser breve, dentro do possível, é claro. Até porque não sei quanto tempo de vida ainda me resta. Tudo começou no dia em que conheci Ana Lúcia. Ah, a minha Ana, a minha Aninha, a garota dos olhos cor de céu e cabelos brilhantes como o sol. E apesar da aparência de anjo, na cama ela era fogo. Quente como a lava, picante como a pimenta e depravada como uma libertina. Nossa sexualidade e imaginação para inovar eram um repertório constante. Um texto que, ao invés de ponto final, recebe reticências ao fim de cada capítulo. O barulho que produzíamos dentro das paredes desse mesmo loft eram tão intensos, e quem sabe até sobrenaturais, quanto os barulhos inexplicáveis que hoje ocorrem com tanta frequência. E quando esses barulhos ocorrem, a dona Lucélia, aquela velha nojenta que não faz outra coisa senão xeretar a vida dos vizinhos, começa a grunhir como uma porca e às vezes chama até a polícia para ver o que está ocasionando tal poluição sonora. É ele! É ele! Ela grui, grasna, rosna, quando os homens de farda chegam. Esse sem vergonha bebe e fica de farra, batendo nas paredes, e às vezes se dá a ousadia de tocar piano em plena madrugada. Os policiais senão entram em meu loft e não há ninguém além de mim.
E também não há piano algum. Se não fosse pelos demais vizinhos que atestam os relatos da velha como verdadeiros, a maluca da história certamente seria ela. Bom, a essa altura eu não preciso dizer que odeio Lucélia. É provável e até lógico que você já tenha notado e, se não, quero aproveitar para acrescentar que, às vezes, ela também ri como uma hiena. Pior do que isso, só mesmo a sombra. Quanto a Ana, nosso namoro não durou muito. Apenas o suficiente para descobrirmos que, bem, nascemos um para o outro. Embora eu não tenha olhos azuis e meu cabelo pareça uma touceira ao vento, também tenho lá meus encantos. Ana sabia disso. Por isso ela abriu aquele sorriso cheio de dentes quando me viu no Coffee Wonderful, uma cafeteria aqui do bairro. Ela era atendente e usava um boneco e era um encanto. Bom, talvez você esteja pensando, atendente sorri para todo mundo. É verdade, mas comigo foi diferente. Tanto que naquele mesmo dia, às 19h40, logo depois dela sair do trabalho, já estávamos nos pegando no meu Ford Fusion. Oh, meu querido besourão. À primeira vista, talvez Ana lhes pareça uma moça fácil. Mas ela não era. Acontece que, como eu já disse, eu tinha meus encantos. E um deles era a lábia. Eu era tão convincente nas coisas que dizia que não seria de se admirar se algum dia eu convencesse Bill Gates a vender todo o seu patrimônio para investir na criação de formigas. Formigas transgênicas. Ah, se a sombra não tivesse chegado antes. Quem sabe eu tivesse conseguido. Foram dias perfeitos. Para ser sincero, foram os melhores. Eu ia fazer 30 anos na época e ela tinha acabado de completar 19. Ela sonhava em ser enfermeira em um grande hospital e eu sonhava em ser um grande escritor. E escrever com maestria. Talvez a maestria de William Shakespeare ou com a mesma pegada psicológica de Clarice Lispector. Mais tarde eu saberia que tudo isso seria impossível. Deus dá dons diferentes às pessoas. E o meu dom era amar Ana Lúcia com todas as forças. No início, logo que ela veio morar aqui, não tínhamos muito tempo. Não tanto quanto gostaríamos para curtirmos juntos. Mas aproveitávamos muito bem o tempo que tínhamos. Íamos ao cinema, tomávamos sorvete na praça Gustav Langes, íamos aos melhores barzinhos e, é claro, infernizávamos muito a dona Lucélia. Mesmo quando nossos corpos suados pediam uma pausa para a água, Ana não perdia a oportunidade de gritar e dar mais alguns tapas na parede. Muito bem. As coisas iam muito bem. Até que a sombra caiu sobre nós. Começou pequenininha e material. Naquela época, a sombra era algo palpável, que usava calças de sarja, barba por fazer e sorria tanto quanto um vendedor da Casas Bahia. Mas ele não vendia móveis ou eletrodomésticos. Ele vendia café, salgados e... Bem, na verdade, não vendia, ele servia. Servia na Coffee Wonderful e passava o dia mostrando à minha mulher como seus dentes eram bonitos e perfeitos. Não era uma maravilha? Bom, às vezes é preciso ser irônico, senão a gente surta. Mas não pense que a sombra é humana. Ela assume várias formas, ela assume. E uma delas é a garra. A garra com dedos que mais parecem cutelos sombreados e que acabaram de refletir na tela do notebook enquanto eu escrevia. Foi preciso fazer uma pausa para outro café.
E cá estou eu de novo. Eu já estou na 3ª xícara. E se essa garra não me pegar, e nem meu coração explodir antes do fim da história, eu já fico contente. Bom, voltando. Eu sugeri a Ana que trocasse de emprego. E foi aí que nossas brigas começaram. Pela primeira vez ela se dirigiu a mim usando adjetivos nada gentis, como egoísta, possessivo, machista e tantos outros que nem me lembro. No fim das contas, ouvir calado a todos aqueles insultos acabou valendo a pena. Ana pediu as contas na Coffee Wonderful e foi trabalhar numa padaria do bairro. Pãezinhos do Turco. Com o dinheiro que ela recebeu, pagou um milkshake no centro e tudo voltou ao normal. Mas não por muito tempo. Eu nunca tive um emprego fixo e naquela época estava traduzindo alguns romances quando tive a brilhante ideia de escrever um livro. Ele se chamaria A Garra e o Pêndulo. E até então era isso. Tinha um título e eu sabia que o restante viria como que num passe de mágica. Conversei com o Nestor Ferricelli, um agente literário que conhecia da universidade, e com a lábia de sempre o convenci de que meu livro tinha tudo para ser o mais novo best-seller da época e talvez do século. Bom, no fim brindamos com uma xícara de cappuccino na taberna, uma das melhores lanchonetes da universidade. Mas a sombra sempre volta. Seu aspecto ainda era humano e bastante intelectual. Tinha o irritante costume de usar a palavra obséquio de 5 em 5 minutos. E seu bigode era tão ridículo quanto aquele parente desafinado que canta no karaokê aos domingos. O nome dele era Alfredo Batista Borges. O Borges. E segundo rumores, também estava escrevendo um romance. O objetivo dele era simples, ser agenciado por Nestor Ferricelli. As pretensões de Nestor também eram muito simples, agenciar apenas um escritor. Muito bem, começou uma corrida contra o tempo. Eu escrevia durante o dia todo, durante todos os intervalos, e acabei esquecendo de um princípio básico da escrita. Aliás, eu nem o conhecia. Escritor não inventa história. Ele apenas a transcreve para o papel. Ele não inventa. Ele transcreve. No ímpeto, na pressa de acabar o romance antes de Alfredo, acabei inventando muita coisa. E coisas ruins, superficiais e sem nexo. Quando Nestor leu a minha história, esta tinha mais furos do que uma peneira. Eu tinha criado mais buracos negros no maço de 300 páginas do que Deus havia criado quando formou esse universo em que vivemos. E foi esse o fim de uma carreira de escritor que nem havia começado. E como eu sabia que a culpa era da sombra, eu a vi nos olhos de Alfredo, bem como vi aqueles tufos de pelo sobre sua mãozona flácida, com veias salientes. Também sonhei com essa garra por diversas vezes, e em cada sonho ela tinha uma forma diferente. Era igualzinha a esta que acaba de refletir na tela, e que quase me tocou de novo. Mas fofoquemos na história, vamos lá. Sabe o Pedro, né? Aquele que ainda não dissera o nome dele. Aquele rapaz de calça de sarja que distribuía sorrisos igual o Papai Noel distribuía balas. Porém o ano inteiro. Isso é terrível. Se você acha que ele voltou, bingo! Você acertou. Adivinha com quem ele trabalha? Se você disse Ana, diga bingo. Porque você acertou de novo. Eu acho que as pessoas eram imunes ao cheiro dele, porque para mim ele tinha um ranço insuportável de morte. Era o cheiro pútrido, como de corpos em decomposição, igualzinho ao que eu sinto aqui no loft. E se não fosse o ar-condicionado para expelir esse odor, eu já teria cuspido meu estômago para fora do corpo. Mas como eu me livrei dessa? Vamos ver. Eu não me livrei.
A Ana fugiu. Fugiu com o filho da puta para algum lugar distante daqui. Tão distante que eu nunca mais ouviria falar dela. No início eu ameacei quebrar a cara do turco se ele não me dissesse para onde os ex-funcionários tinham ido. No fim, eu descobri que a única coisa que ele sabia de verdade era fazer pão. Restou-me então de físico apenas as roupas dela e um bilhete que me deixara sobre a cama. Ela não se dera nem ao trabalho de prendê-lo na porta da geladeira. Dele lia-se: fui embora com o Pedro, mas não me julgues. Se o sorriso dele é belo, fostes tu quem me fizestes notar. Se ele cheira a loção pós-barba, fostes tu, com teus devaneios, quem me fizeste sentir. E se ele é tão perfeito, foste tu quem me fizeste amá-lo. Ai, a traiçoeira, a traidora, dera para fazer poesia. Ai, ai, ai. Lembrar disso é perder o medo e desejar que a garra apareça. Mas agora ela não vem. A desgraçada só aparece quando eu estou com medo. Filha da puta. Voltemos à história. Muito bem. Eu afoguei minhas mágoas nos trabalhos acadêmicos, concluí minha dissertação de mestrado e iniciei um doutorado em literatura ocidental. E durante 4 anos me abdiquei do sexo. Me abdiquei de notícias externas ao meu doc, embora algumas me fossem empurradas goela abaixo, como a notícia de que Alfredo B. Borges se tornara o best-seller da década com o livro A Sombra Maldita. Me abdiquei de tomar café na Coffee Wonderful, de ir a Pãezinhos do Turco, de ir à Praça Gustavo Lanche e a tantos outros lugares. Mas teve algo que não me abdiquei. Não porque não quis, mas porque não consegui me abdicar dela. Sim, a sombra. Currículo Lattes, doutor em literatura ocidental. Enfim, eu peguei o canudo. Agora eu era o cara. Mas logo descobri que não era. A cabeça vazia me levou a beber pelas manhãs, e logo eu estava bebendo às tardes também, e depois à noite, e quando me dei conta, eu já bebia mais do que um Opala 1970. Eu bebia whisky, primeiro do bom, depois aquele que o meu dinheiro podia comprar. Primeiro no bar do Tonho, depois em casa, na solidão do meu loft. Eu disse solidão? Quem dera solidão. Meu encontro físico, aquele que mudou a minha vida e privou-me das noites de sono com a sombra, aconteceu há exatos 5 dias. Era 23h45, e eu cruzava em frente à porta da Lucélia quando algo me chamou a atenção. A porta, vejam bem, a porta estava aberta, ou melhor, escancarada. Não que eu me importasse com ela, mas havia algo de estranho no ar, em todo o ambiente. A megera não costumava abrir aquela porta à noite, exceto em raras ocasiões quando a polícia chegava para reclamar dos meus barulhos. Muito bem, tomado pelo mal que assola a humanidade, que é a curiosidade, tomei a decisão da qual eu me arrependeria pelo resto dos meus dias. Entrei no loft da velha. Olá, tem alguém aí? Perguntei, imaginando que ela pudesse estar no banheiro. Mas não estava. A porta fechou-se abruptamente atrás de mim, fazendo-me saltar sobre o sofá da velha e cair de 4 no tapete. O tapete felpudo e arredondado no centro do loft. Aqueles tapetes de velha redondos. Havia um ranço ali, um ranço que eu conhecia. O mesmo que sentira em... Eu ainda estava olhando para o chão quando ouvi outro ranger de porta, suave, lento, perturbador. Quando me arquei para frente, só via a porta do banheiro,
mergulhada na escuridão profunda. Como explicar para a velha o que vim fazer aqui? Cheguei a pensar, esbanjando o tolo constrangimento. Mas quando vi o que eu vi, as palavras me faltaram. Os pensamentos se perderam no mesmo horror que estampava meu rosto. Embora não tivesse um espelho em minha frente, podia sentir minhas pupilas dilatando, bem como a face que se enrugava numa expressão de incredulidade e horror. O puro horror. Era como se aquela escuridão tivesse tragado o velho Dave com toda a sua coragem e juventude e no lugar tivesse deixado um homem em frangalhos, de face rubra e pernas trêmulas. O que eu vi... Gente, o que eu vi foi a velha Lucélia emergindo da escuridão. Mas a cabeça... A cabeça dela estava pendida sobre o pescoço e os pés. Meu Deus! Os pés dela não tocavam no chão. Parecia um fantoche. Mas como podia? Foi então que eu vi algo ainda pior. Eu vi que, ao contrário dos fantoches, não eram linhas manipuladas por um ventríloco que as seguravam, mas uma garra. Sim, tinha uma garra segurando a dona Lucélia. Como se o mundo tivesse perdido os sons, passei a escutar apenas a minha respiração arquejante e o coração que batia tão acelerado quanto de um cardíaco à beira de um colapso. Se aquela garra que segurava Lucélia, como se ela não pesasse mais do que uma galinha velha, me pegasse também, eu provavelmente não pesaria mais do que um cachorro morto. Seria o banquete de alguma aberração, que eu nem sabia o que era. Minto. Era a sombra. E de repente a velha caiu, como uma bola de papel amassada num baque surdo. Topei com os olhos dela e vi que eles estampavam horror semelhante ou pior ao meu. A pele da face estava pálida e os lábios secos e rachados pareciam ter empedrado naquela posição de alguém que grita por socorro. Mas ela não gritava e nem gritaria. Seus olhos estavam revirados e parados nas órbitas como adornos de um crânio. Nesse instante, senti como se um enxame de vespas invisíveis tivessem a me picar as pernas. Meus olhos arregalados eram o reflexo da dor, do medo, da morte anunciada. Enquanto isso, a garra se movia em minha direção. Lenta, angustiantemente lenta. Dessa vez ela não tinha pelos ou qualquer tipo de composição aquosa ou alienígena como nos filmes hollywoodianos. Era muito pior. Ela tinha um aspecto indefinível, impalpável, de uma sombra. Um aspecto de alma, ou algo que as devorava. As lâmpadas oscilavam, e a cada oscilação a garra crescia à minha frente. Minhas pernas eram como crianças rebeldes que se negam a obedecer, e também pudera. A dor das picadas era tão intensa e tão verdadeira que eu podia ouvir o zunido das vespas em meus ouvidos. E se meus olhos não tivessem tão vidrados naquela visão horrenda e demoníaca, provavelmente eu tivesse as visto também. Como um passageiro paciente, a esperar no ponto de ônibus, eu esperava, pelo instante em que aquela coisa me arrebataria para o seu mundo de sombras. E enquanto isso, a lâmpada que oscilava decidiu-se pelo fim, e de repente o quarto mergulhara na penumbra. A única luminosidade que vinha das janelas de vidro entreabertas, nas quais as cortinas dançavam ao vento. E devia ser isso mesmo, já que tinha a leve impressão de ouvir, abafado pelo zunido das vespas, uma canção de morbidez agoniante.
e que parecia vir direto das profundezas de um mundo distante. E depois disso, algo mais estranho aconteceu. Antes que eu pudesse ver o rosto da sombra, o mundo ficou escuro e eu não lembro de mais nada. E quando acordei, estava aqui em meu apartamento. Eu não sei se escapei ou se a sombra é que me trouxe. Talvez por algum motivo e até agora inexplicável, a sombra quis que eu escapasse. E talvez ela própria tenha me trazido para cá. Eu realmente não sei. O fato é que, depois do ocorrido, eu não dormi mais. Eu não consigo. Eu não posso. Eu não consigo. Não posso. Não consigo. Como se toda essa bizarrice não bastasse, eu fui acusado pelo assassinato da velha. O bêbado ensandecido que invadiu a casa da vizinha e a matou. O maluco que faz barulho à noite e põe a culpa em uma senhora. O maluco que toca piano nas madrugadas. O maluco fracassado que foi abandonado pela mulher por conta de suas maluquices. O maluco que não deu certo em nada. E como eu sei disso? 2 policiais estiveram aqui. Eles me levariam preso na certa, mas agora estão mortos. Mortinhos! Um está sentado no sofá, com os olhos estralados como se me fitasse. O outro está aos meus pés, com a boca jorrando sangue, e tem a marca de uma garra carimbada no pescoço. E por que eu ainda estou vivo? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Talvez ela queira me punir com a vida. E eu realmente não faço ideia. A polícia não vai deixar assim. Claro que não. Logo aparecerão mais policiais batendo a minha porta. E a mim, só resta esperar. Enquanto isso, eu bebo mais café. Fim do conto, muito bem! Olá, meu caro ouvinte, aqui quem fala é Marcelo Fávaro do canal Conta um Conto, seja muito bem-vindo. E esse foi um e-mail que eu recebi há algum tempo do meu amigo escritor Anderson Padilha. Ele fala que acompanha o canal há muito tempo, já se divertiu muito com as histórias narradas aqui pelo narrador, sejam elas de autoria própria ou de outros escritores. Queria agradecer. E ele fala aqui com a gente. Ele diz que mandou-me 2 contos, eu li um para vocês. Um deles vai ser adaptado para um curta-metragem da FAAP ainda esse ano. E o outro eu acho que é A Sua Cara. O outro deve ser A Sombra, que eu acabei de ler. Caso não os ache interessante, sinta-se à vontade para descartá-los. Não vou descartá-los, está aqui para o grande público, para os quase 40 mil inscritos. Ó, pessoal, por favor, vocês precisam me ajudar a ter mais inscritos. Eu estou com 35 mil inscritos aqui, 30 e pouquinhos mil. Né? Precisa botar ali os amigos para ouvirem também, né? Para ajudar, dá trabalho fazer um conto desse aqui, a garganta já está inflamada já. Quanto a mim, seguirei acompanhando e indicando seu canal. E aí ele fala para a gente aqui, né? Que desde meados de 2017, quando foi procurar o poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, acabou me indicando o conto A Tumba, do Howard Phillips Lovecraft. Eu acredito que isso aconteceu devido à similaridade entre a busca do vídeo sugerido, e desde então ele ouviu o Coração Denunciador, o Sinaleiro, Angústia, que é a Angústia do Chekhov. Também é um dos meus preferidos, viu, cara? Eu adoro esse conto. Além de sugerir que narrasse A Morta. Sim, narrei para você A Morta. É que tem A Morta do Guy de Maupassant, deve ser essa que você deve estar falando, ok? Tem A Morta, conto da Flor Bela Espanca, escritora portuguesa, uma das melhores escritoras do século XX. E tem A Amante Morta do Gautier. Tem alguns contos chamados A Morta aqui, né? Tem A Noite Morta do Isaac Asimov. Muito bem. E aí ele continua aqui falando que em 2017 foi o primeiro ano na faculdade dele, ele cursando letras,
né, vai se formar esse ano, e que antes dessa pandemia louca começar, ele escutava os contos no micro-ônibus, indo para a universidade, que fica a 30 quilômetros da casa dele, né? E alternava entre música e artigos acadêmicos, afinal, né? Não é só de um tipo de arte que a gente vive, não é verdade? E aí ele fala que pensou que os contos dele se perderiam em meio a tantos outros que ficam no e-mail. Realmente, a gente recebe bastante contos, sim. Tenta ler todos, ok? Na medida do possível. Ele mandou um salve aqui para a galerinha da Funerária do Rock. Isso! Oh, legal! É um conto que virou um romance em trilogia, que eu escrevi logo no começo do canal, e está aí disponível nas primeiras playlists aí na capa do canal Conta um Conto. Funerária do Rock, são 3 temporadas, já estamos na 3ª, ok? Então, Anderson, eu gostei muito. É claro que logo no início eu percebi que a sombra era ele mesmo, né? Era o personagem aí. E até acho que no final poderia ter um plotzinho aí de algum, como eu posso dizer, um freezer com a namorada, com o homem do sorriso bonito, com o Borges, o Alfredo Borges lá, com a vizinha, né? Demonstrando mais claramente que na cabeça dele, apesar dele achar e acreditar de fato que essas pessoas fugiram, foram embora, como foi o caso da namorada, ele, um subconsciente, conservasse esses corpos no seu apartamento, já que ele reclama tanto assim do cheiro pútrido, né, que se não fosse o ar-condicionado. Gostei da forma que você concluiu, né? Eu só esperava realmente a aparição desses corpos dos personagens que sumiram, né? De toda forma, eu gostei muito dessa finalização do seu conto, né? Eu ando esperando os contos sempre uma finalização, já que estamos na época da Olimpíadas, meio assim, meio ipom, né? Com um golpe certeiro, fatal, um plot twist forte, né? Vocês podem seguir o Anderson Padilha, anderson.padilha02 no Instagram. Tem o Instagram do curta-metragem também, a.personagem. Se não estiver achando, comenta aí que eu vou deixar o link nos comentários, ok? E aí tem o Wattpad dele também, eu vou deixar nos comentários aí. O que vocês estão achando, pessoal, da vida? Tá tudo beleza aí? Tem alguma série boa pra gente assistir? Eu tô assistindo a série chamada Doc, no Amazon Prime, daquele médico que perdeu a memória. Já que a gente está falando de doutor aqui, né, nesse conto, me fez lembrar desse Doc. Que conto legal. E tô também curtindo muito no Globoplay a Million Little Things, é isso? 1 milhão de pequenas coisas. É uma série de amigos também. Estou gostando demais. Assisti ontem o novo filme do Looney Tunes, do Space Jam. Achei legalzinho, bacana, apesar de considerar uma grande propaganda da Warner. Deveria esquecer um pouco a propaganda e fazer um roteiro um pouquinho mais... Mas é um filme de criança, né? E nós, como apreciadores também de filmes de criança, eu vou no cinema assistir Toy Story, o meu malvado favorito, eu adoro tudo isso. E, inclusive tem aí o He-Man para assistir, né? Já liberou a Netflix. Então é isso, pessoal. Gostei de tudo que eu estou assistindo, estou passando as noites aí tentando ver a Olimpíadas, estou meio virado aqui. E é isso, adorei ler esse conto. E o que vocês acharam? Comenta aí e participe. Até a próxima.